Saudações, meus amigos, seja bem-vindo a mais um laboratório prático da Z104. Eu me chamo César. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar um storage account. Durante o vídeo eu vou explicar para você qual vai ser a nossa finalidade. Então, o primeiro passo, vamos clicar aqui, vamos criar um resource group para a gente organizar tudo que a gente vai fazer. Então, vou botar o nome como RG-storage account. Vamos manter na região REST2, vamos dar o NASH, podemos colocar uma tag 104, labs, você poderia botar também storage account para saber qual é o consumo no final, para a gente entender como estamos gastando nesse laboratório aqui. Então ele já criou rapidinho. Agora vamos criar o nosso storage account. Aqui no menu lateral você pode clicar aqui storage account, ou se você pesquisar aqui storage account, ele também vai ter o atalho, o caminho aqui para a gente criar. Então vamos clicar em create, vamos selecionar nosso resource group, o nome que a gente vai colocar, vamos colocar STO-TFTech Prime. Esse nome aqui de storage account tem que ser único, tá? Se já existir, ele fala que não é possível. Vamos manter a mesma região que criamos. Lembrando, se a região que nós criamos no Resource Group não vier, você basta localizar e colocar. Geralmente, às vezes, 99% ele vem na outra região. O serviço Primary Service é o tipo de serviço que justamente o Storage Account nos fornece para a gente criar, como o Blob, que é o Blob que tem escrito também contain, o Azure File, ou outro tipo de serviço como Table ou Queue, que no caso são utilizados para aplicativos quando a gente tem aquele robô, né? Você está na fila, décimo na fila esperando. Então isso aqui é uma configuração que a gente pode utilizar. O File Share é um compartilhamento que a gente vai criar um link. Podemos criar pastas, subpastas, arquivos onde a gente pode fazer aquela transição de leitura escrita, que a gente vai ter uma URL, um compartilhamento, que a gente cria uma unidade no nosso computador e podemos trabalhar com computação da nuvem. E o Blob, a gente só pode armazenar os arquivos, a gente não consegue criar pasta. Mas a gente vai ver essas duas opções aqui. No momento eu não vou selecionar uma, porque caso você clicar aqui, não tem opção de colocar nenhuma. Então você tem que dar o F5 e depois deixar essa opção. A gente vai deixar genérico, para a gente saber que quando o Storage Account tiver tudo criado, você vai ver os 4 serviços liberados para você utilizar. Se eu clicar, só para a gente frisar, se eu clicar no Azure File, só vai vir essa opção aqui para eu poder trabalhar. O Standard são um tipo de redundância que ele me dá, que é tipo de migração. O Standard significa o quê? Todo serviço que eu utilizar, tanto armazenamento como transação de leitura escrita, a gente paga, certo? A gente paga o que a gente está utilizando. O Premium não, ele é mais caro, ele dá muito mais performance, é um valor único, mas você não paga a leitura escrita. Então, por isso que ele é mais caro, mas também a performance é 1000 vezes melhor. Quando a gente utiliza o Standard, ele me dá esses tipos de migração aqui, ó, que é LRS, GRS, ZRS e GZRS. O LRS, eu tenho na região do Brasil, ele tem um data center, então eu posso criar 3 cópias de serviço no mesmo data center. Se um data center cair, quer dizer, se o data center cair toda a região, a gente perde tudo, certo? O GRS, que a gente pode fazer migração para outra região. O GRS, eu tenho uma região e cada serviço que eu faço, eu posso colocar em data center diferente. Então, se um data center cair, eu ainda tenho mais 2 para estabilizar o meu serviço. E tem o GRS, que eu posso jogar para outra região e com a mesma estrutura de GRS, tá? O prêmio, quando eu seleciono o prêmio, ele já não me dá todas as redundâncias de migração, mas ele me dá aqui, ó, o tipo de conta, ele me dá Block Bob, ele me dá File Share e Page Blob. O Block Bob, eu posso armazenar vários tipos de arquivos com tamanho diferente. Então, eu posso ter uma quantidade de arquivos armazenados nesse tipo de configuração. O File Share, o que eu expliquei antes, eu posso criar vários tipos de arquivos e criar unidades que são pastas para a gente organizar ele. E o Page Blob, ele armazena a quantidade de arquivos pesados, o famoso VHDs que a gente utiliza, a gente pode criar com o sistema operacional completo. E quando além da gente criar o prêmio, escolher essas opções aqui, ele me dá somente 2 tipos de migração, que é o LRS
e ZRS que a gente só pode criar em uma região, que é aqui no Brasil que nós estamos. Então, quando eu clico aqui, olha, Block Bob, reparei que ele me dá as duas regiões aqui. Se eu selecionar File Share, ele também me dá as duas regiões. E, por último, o Page Blob, ele mantém também as duas regiões. Certinho? Então, no nosso caso, vamos escolher o Standard, porque a gente vai escolher essa daqui, ó, GRS. E quando a gente escolhe essa opção, ele permite que eu possa marcar se eu quero leitura escrita quando a gente for fazer o failover, né? Fazer a migração para outra região. Então, vamos marcar ele, vamos dar o Next. Aqui eu vou passar rapidinho, que o foco não é explicar 100% o que está aqui, porque eu também não tenho utilização de prática em empresa, então é muito difícil eu passar ainda uma coisa que eu ainda não utilizo. Tá? Então, nessa opção aqui, são versões de TLS, a gente sempre vai deixar a última opção. Ele está me dando tipo de cópia de sistemas operacionais, está em preview, tá? Mas aqui são tipos que a gente pode fazer. Tem uma opção legal aqui, ó, que é essa daqui, ó, qual é o tipo de camada de armazenamento que eu quero. Se é hot, cool ou cool com essas opções aqui. Então, a gente vai botar hot. Tá? O Rafael explica direitinho, se você é aluno ou não, no canal também ele explica o que significa cada um aqui de transação, leitura escrita, armazenamento, que cada um tem um preço, certo? Então vamos dar um Next. Esse network aqui, quando a gente criar um storage account, criar um file share, um blob, um container, quem vai ter permissão para a gente utilizar? É tipo aquele endpoint que nós criamos, né? Que são todas as pessoas que podem acessar, público, quando a gente fez o compartilhamento, a gente quer só uma determinada rede que tem uma estrutura de rede, ou desabilitar e deixar só acesso privado. Tá? Então, por enquanto, eu não vou fazer nada. Aqui vamos manter o roteamento pela Microsoft, certinho? Isso aqui a gente vai ver na prática ainda. Vamos dar o Next. O Data Protection é uma proteção que a gente quer utilizar, por exemplo, essa daqui. Quais são os dias de retenção que a gente tem? A gente faz uma exclusão, mas ele ainda me dá 7 dias para a gente poder recuperar os arquivos. Então, aqui são configurações que ele me dá. Deixa eu ver o que tem mais importante. No momento, não. Vamos dar o Next. Aqui é o tipo de criptografia desse storage account. Bem marcado o tipo de criptografia da Microsoft, que via MMK. Ou a gente quer personalizar que quando a gente clica, a gente pode utilizar o cofre, né, que tem no Azure, que é o Key Vault. A gente pode clicar lá dentro, configura nossos arquivos, ele cria uma chave e a gente vincula aqui. Então, a própria chave dele busca dentro do Key Vault. Então, isso daqui a gente pode, caso você queira fazer as suas configurações personalizadas. Certo? Vamos manter aqui a Microsoft. Por enquanto, a gente não vai manter nada. Ah, tá. Rapidinho aqui, ó. Quando a gente escolhe esse tipo de criptografia, ele fala assim, você quer usar essa criptografia onde? Só no blob ou no file share? Ah, não, eu quero utilizar em todos os serviços do storage account. Ou você coloca habilitar a infraestrutura de criptografia, certo? Então, isso daqui você escolhe onde você quer executar as criptografias. Vamos dar o Next. A tag nós vamos colocar mesmo que estamos utilizando e vamos dar um Next. Se tudo estiver certinho, ele vai liberar o acesso da criação do botão Create. Lembrando que essa criação aqui é bem rápida, tá? E não demora muito não. Depois que ele criar, eu vou mostrar para você as principais configurações que a gente vai utilizar. Mas, pô, é uma imensidão do que a gente pode fazer com Storage Account. O Rafael sempre fala que é um dos pontos principais para a gente entender isso daqui. Muito bem, gente, terminou o Storage Account. Então, se eu clicar aqui no botão, ele vai para a estrutura, mas se não ver aquela tela, você clica aqui, ó, Storage Account, ou pesquisa aqui, como ele já traz um atalho que a gente fez a pesquisa, ele vai direto para o Storage Account. Clicando nele, a gente vai ter aqui um review de tudo que foi configurado, que foi no Resource Group, assinatura, ele me dá nosso código aqui, ele me dá o tipo de disco que nós temos, que é o primário, acessível, o secundário, a localização, região, e aqui a performance, lembrando que a performance, quando criamos standard, não é permitido alterar. Então, você tem que apagar tudo e refazer na configuração Premium. Ele me dá o tipo de replicação que nós escolhemos, a leitura escrita, porque marcamos aquela opção do GRS abaixo para a gente ter. Quando a gente fizer a migração pelo failover, a gente vai poder ter acesso à leitura escrita do arquivo de lá.
a versão, o tipo de arquivos, e aí muito bem. Então, do lado esquerdo aqui, quais são os tipos de configurações que a gente pode ter melhor aqui dentro? Ó, então, voltando aqui, deixa eu ver as principais. Aqui nós temos o storage, armazenamento de data. Aqui, ó, gente, antes aqui, ó, tem a data, a migração, dados de migração. Se você escolher o tipo de configuração que você quer, por exemplo, eu quero o storage account todo, ou se eu quero o Azure Blob, o FileShare, o Data Lake, né, que é armazenamento de inteligência artificial, se eu não me engano, com uma grande performance de arquivo, local on-price, arquivo do nosso servidor, e tem objeto da nuvem. Cada opção dessa, se você escolher o Blob, ele vai me dar o tipo de cenário que você quer. Tá vendo? Qual o tipo que você quer escolher? Se você escolher o AZCOP, ele vai te dar o tipo, uma descrição do que você tem que fazer ou utilizar aqui, certo? É só basta você escolher o tipo de arquivo aqui, ó. FileShare, ele vai me dar somente esse tipo de solução de migração, onde ele fala aqui um resumo. Certinho, gente? Então, isso aqui são os tipos de serviço. Outro que a gente tem que... Agora aqui embaixo, ele me dá o tipo de arquivos, o tipo de serviço que a gente quer criar, que agora é o Contain, que é o famoso Blob, FileShare, o Queue ou Table. As 4 opções aqui, o tipo de serviço vieram, porque a gente deixou genérico, né? Eu não escolhi nenhum serviço primário. Então, o Contain, a gente vai ver essas duas aqui. Logo aqui embaixo, a gente tem a configuração de segurança e da rede. O Network é as opções que você pode escolher. Quais são as redes que têm acesso ao storage account? Eu só quero determinadas máquinas para acessar o nosso FileShare, que é o mapeamento de rede que a gente vai criar na máquina. Então, aqui está para todos, mas se eu quiser escolher determinada estrutura de rede, a gente vem aqui, ó. É igualzinho aquele service point que nós criamos. Tá? Então, vamos cancelar aqui, vamos dar OK. Perdão, vamos voltar para cá. Tá? Estamos aqui, ó, Network, então são as permissões que a gente vai liberar. A gente não vai ver nada. Aqui a chave de acesso, isso aqui é bem interessante. Se você quer liberar para alguma pessoas externamente, algum tipo de serviço, essas são as chaves que você tem que copiar aqui, ó. Tá vendo? Você copia aqui, passa para a pessoa que você quer e ela vai ter acesso à estrutura. Depois que a pessoa acabou, você liberou o acesso dele, mas se tiver outra pessoa tiver acesso a essa chave, ela vai consumir as informações. Então, para você ter a certeza, você clica aqui, olha, dá uma rotação na chave, dá o yes, depois que ele acabar, essa chave passa a ser alterada, então depois você passa ou implementa nas configurações que você está utilizando. Esse acesso compartilhado de assinatura é o tipo de... Quando você libera o acesso, a pessoa ele vai permitir fazer o quê? Então, qual o tipo de serviço? Se você quer Blob, se você quer no File, e nos dois outros tipos de arquivos que você vai ter acesso a ele. Por exemplo, a gente criou o FileShare. Eu só quero liberar o FileShare. Perfeito. Aí, qual é o tipo de objeto que você quer aqui? É container, o objeto, é o container, o tipo de serviço. Tá? A gente pode botar somente o tipo de objeto. Agora, o que ele pode fazer? Ele pode ler, pode escrever, pode ler, pode escrever, pode deletar o arquivo, ele só pode ver como lista, ele pode adicionar, pode criar, ele pode fazer atualização. Então, esses são os tipos de serviços que você quer que somente a pessoa vai ter acesso quando você fazer o compartilhamento. E a validação dos dados. Você criou uma data início e quanto tempo ele pode ter acesso àquele conteúdo. Então, ele expira aquele prazo lá. Então, o Rafael fala quando ele libera em aula um link para a gente pegar determinado arquivo, é aqui que ele libera para a gente. Certinho? E aqui tem outras configurações que a gente vai ver durante o processo. O tipo de criptografia foi aquela para onde o roteamento que a gente quer pela a chave, roteamento não, o tipo a criptografia que a gente quer. Eu quero continuar que a Microsoft faça a criptografia, não. Agora eu decidi que eu vou fazer no Key Vault dentro do Edge, botar meu arquivo, criar minha senha e fazer a criptografia que a gente quer. Aqui embaixo, deixa eu ver, tudo bem, não tem mais nada tão importante. Por enquanto não, Data Protect, deixa eu ver. Aqui, ó, a redundância foi aquelas configurações que a gente escolheu no início, ó. Tá legal? Então, é isso aqui. A gente pode alterar por LRS. Eu quero GRS, mas eu não quero a leitura escrita. No caso aqui, ele me dá o review. Aqui, zona redundância, GRS, eu não posso alterar. Tá legal? Então, são essas opções aqui que a gente pode alterar. E aqui é bem interessante, ó, quando a gente criou nossa região primária,
upar dela, região secundária, automaticamente o Azure já me deu, ó. Ele já está aqui. Então, se eu clicar aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar aqui, cacete, era só para voltar ali. Deixa eu voltar aqui rapidinho, a redundância aqui, ó. Deixa eu mostrar essa opção aqui, ó, que quando eu mudei alguma coisa, ele ficou desabilitado. Então, se eu quiser fazer o failover, jogar toda a minha estrutura lá para outra região, eu clico aqui. Então, por isso que o Azure já cria a região de secundária para ele, tá? Aqui tem o Data Protection, deixa eu ver aqui rapidinho, é aquela configuração se eu quiser aumentar os dias de retenção. Objeto Replication, deixa eu ver se não tem nada, tem, né? Por enquanto eu não vou explicar nada sobre isso, que também eu não tenho muito. O Rafael tem um vídeo explicando que o Live é um tipo de configuração que a gente cria, muito legal, eu vou gravar o vídeo explicando. Configurações, que se eu quiser alterar algum outro tipo de configuração dentro do Azure, né? Que a gente dentro do Storage Account. Por enquanto eu não vou perder muito tempo para me enrolar na explicação, não. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. É isso aqui, ó. O endpoint. É tudo que nós criamos, o caminho de cada serviço que nós temos, ele criou aqui, ó. Então isso daqui se eu quiser fazer uma migração de um VHD, ele me dá, tu quer por secundário, tu quer origem, destino, qual o tipo de serviço. Então são esse endpoint aqui que a gente pode ter acesso. Copia ele, joga no browser e ele vai me dar o tipo de serviço ou o serviço que está armazenado dentro do Azure. Tá legal, gente? Então, acho que é isso a princípio. Essa é a task aqui, mas é isso. Então, essa primeira parte foi só para um review, mais ou menos, das principais configurações que a gente vai utilizar para criar outros recursos e serviços dentro do Storage Account. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e encontro você no segundo vídeo para a gente saber como trabalhar com o Container, que é o Blob, e FileShare, que a gente vai criar o compartilhamento para a gente usar dentro da nossa máquina. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.